Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Nós vamos continuar nossa meditação na carta de Paulo a Tito. Queria convidá-lo a abrir em Tito, capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo, então eu peço que os irmãos ao longo da exposição, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos passar por todos esses versículos hoje. A gente vai ver que há muita coisa nesse capítulo. Nós não vamos conseguir olhar para todos eles com a profundidade que é necessária, mas é importante nós atentarmos para aquilo que a palavra de Deus nos traz aqui neste capítulo. Tito 2, acompanha a leitura da palavra de Deus. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas de muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-o para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivos de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós estamos em Tua presença, Pai, e rogamos a Ti, por Tua misericórdia, que agora, ó Deus, fale conosco por meio da palavra que será anunciada, Senhor. Deus, acreditamos firmemente, ó Pai, que esta palavra que foi lida tem poder, ó Pai, para curar, tem poder para salvar, tem poder, ó Deus, para mudar a nossa vida, ó Deus, nos conduzir pelo caminho de retidão. E por isso, Pai, pedimos ao Teu Santo Espírito que nos ilumine nessa hora e nos faça, Senhor, entender aquilo que o Senhor já preparou para nós nessa noite. Que não saiamos daqui, ó Deus, vazios, mas ainda, ó Pai, cheios do Teu Espírito Santo, como o Senhor tem feito a cada dia em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Deus e Salvador, que oramos. Amém. Irmãos, na semana passada, quando nós começamos a estudar o Evangelho, a carta de Paulo
a Tito, nós vimos que no primeiro capítulo, Paulo nos lembra, à medida que ele lembra a Tito e ordena a Tito, de que há uma necessidade de que a igreja que se encontrava ali na ilha de Creta fosse santificada. Ele diz a Tito que deixou Tito naquela localidade para que Tito pudesse colocar a igreja em ordem. E eu disse a vocês que o primeiro aspecto que Paulo deseja que Tito corrija na igreja é o estabelecimento de líderes que fossem irrepreensíveis. Irrepreensíveis no cuidado de si mesmos, irrepreensíveis no cuidado do seu lar, irrepreensíveis no cuidado da igreja. Esse é o resumo do sermão do domingo passado, quando nós aprendemos o que é e qual é o caráter desse homem irrepreensível. Então, eu sugiro que durante a semana, quando você for meditar, que olhe novamente aquela mensagem, escute novamente aquela mensagem, para que você possa então aprofundar no conhecimento dessa carta. Hoje, Paulo, continuando a sua instrução a Tito, ele começa fazendo um contraste. Se lá no finalzinho do capítulo 1, Paulo disse que havia uma espécie de homem, de falsos mestres, que viviam como os cretenses, homens preguiçosos, que viviam o tempo todo à procura de dinheiro. Estes homens que queriam trazer regras de pureza moral e física apenas. Paulo diz que estes homens que queriam viver na base do legalismo, do farisaísmo, eles se tornaram imundos diante de Deus, se tornaram impuros diante de Deus, se tornaram como aquelas pessoas que Deus tinha nojo. Isso que significa o texto quando Paulo diz que eles se tornaram abominação diante de Deus. E agora Paulo faz uma exortação a Tito dizendo: mas você, Tito, no versículo 1 do capítulo 2, mas você, pelo contrário, não seja como aqueles homens, pelo contrário, ensine o que está de acordo com a doutrina. Porque o principal erro daqueles homens, daqueles supostos professores, era que eles ensinavam doutrinas humanas, leis humanas, e queriam impor à igreja regras humanas de santificação. E Paulo agora exorta a Tito a que ele ensine a igreja de acordo com a sã doutrina. E a partir do versículo 2, Tito então é instruído por Paulo a dar conselhos a diferentes grupos de pessoas. E é interessante que Tito aqui é instruído a cuidar da igreja como uma grande família. Ele dá conselhos aos homens mais velhos, às mulheres mais velhas, aos jovens e a ele mesmo. Paulo, ele recebe conselho de Paulo para cuidar de si mesmo, ou seja, da liderança da igreja. E é assim, irmãos, porque uma igreja é uma comunidade formada de famílias. Então, se nós queremos ter uma igreja santa, nós precisamos ter famílias santas. É impossível que na sua casa, com a sua família, você viva de maneira imunda e queira chegar na igreja e ter uma igreja saudável. É impossível para você viver de maneira que repreensível lá no seu lar e aqui você se torne uma pessoa que seja adoradora a Deus. É impossível que na sua casa, na sua família, a mulher, o marido, os filhos vivam de maneira inadequada com a palavra de Deus, fora da sã doutrina, e querer termos assim uma igreja saudável. Então Paulo vai orientar, em primeiro lugar, como sempre Paulo faz, ele começa com os homens. Isso porque nós homens temos uma obrigação que vai além da obrigação que as mulheres têm no cuidado do seu lar. Paulo começa dizendo: quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Irmãos, há aqui algo interessante, porque a palavra para homens idosos é a mesma palavra para pastores, presbíteros. Então o que Paulo está fazendo aqui sabe aquelas características do líder, que eu falei semana passada, do homem irrepreensível. Agora Paulo está dizendo os homens da igreja, os anciãos, os homens mais velhos da igreja, os líderes dos seus lares, devem ser homens com as características muito parecidas com aquelas
que nós vimos lá para os líderes da igreja. Estes homens devem ser moderados. Estes homens devem ser responsáveis, ou melhor, respeitáveis. Respeitável aqui, irmãos, é a ideia de alguém honorável, alguém que é digno de respeito, alguém que a pessoa olha e diz: não, esse aqui eu tenho que respeitar, ele merece o meu respeito. Aquele homem, aquele chefe, aquele pai de família merece honra. Então quando ele chega na igreja e ele fala alguma coisa, a gente tem que parar para ouvir. Se ele disse aquilo que está errado, eu tenho que parar para pensar, para ver se de fato eu não estou errado, porque aquele homem merece respeito. Isso é que significa respeitável, alguém que merece respeito. E os homens idosos, os homens mais velhos, os homens que são chefes de família, têm que ter esse perfil. E depois ele diz que tem que ser sadios na fé, no amor e na perseverança. O que é alguém sadio na fé? Alguém que é sadio na fé é alguém que tem a fé no lugar correto, que tem a fé da maneira certa, que trata, que vive pela fé da maneira correta. Por quê, irmãos? Porque há muitas pessoas por aí afora, e ali no tempo de Paulo também, de Tito, que diziam ter fé, mas tinham uma fé doentia, uma fé doente, uma fé que não era depositada na pessoa de Cristo Jesus. E Paulo está dizendo: esse homem tem que ter uma fé saudável. Esse homem também tem que ter um amor saudável. Ele tem que amar aquilo que tem que ser amado. Ele não pode amar as coisas do mundo mais do que ele ama a Deus. Ele não pode amar mais a sua família mais do que ele ama a Deus. Esse homem tem que ter em primeiro lugar o reino de Deus e depois as outras coisas. Esse homem também tinha que ter a perseverança saudável. Perseverar, irmãos, é uma característica que todo crente precisa ter. Mas, quando se trata da liderança, ela, mais do que qualquer uma, precisa ter uma vida saudável. A liderança da igreja precisa ter uma vida saudável. A liderança da igreja precisa ter uma perseverança saudável. Ele precisa persistir, continuar na fé e no amor, ainda que os outros membros do grupo, ainda que a esposa, os filhos, ou até mesmo outros homens, queira conduzi-lo para caminhos diferentes da palavra do Senhor, ele precisa perseverar na palavra de Deus, ele precisa ser fiel à palavra de Deus. Depois Paulo avança para as mulheres. Veja, aqui é interessante porque ele diz assim: do mesmo modo quanto as mulheres idosas, e aqui é a mesma palavra, presbíteros, só que no feminino, seria presbíteras, que significa essa mulher idosa, essa mulher mais madura na igreja. E essa mulher mais madura, veja quais são as características dela: que tenham conduta reverente, que não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. Irmãos, olha que coisa interessante. Paulo olha para as mulheres idosas e diz que elas tenham conduta reverente. Coisa mais horrível na igreja é quando uma senhora quer viver como uma moça. Se veste como uma adolescente, pinta o cabelo como uma adolescente, usa maquiagem de adolescente. Ela que já está madura, que já olha para a vida e já aprendeu, agora ela quer viver como criança. E Paulo diz que essa mulher, ela deve ser reverente. Ela deve ser modelo de reverência na igreja. Irmãos, é muito comum nós chegarmos na igreja hoje e muitas jovens irem para a igreja com roupas muito sensuais. É muito comum nós chegarmos na igreja e olharmos para mulheres jovens, até recém-casadas, vestindo roupas inadequadas, para vestir tanto da igreja quanto fora da igreja, com palavras, com brincadeiras, com atitudes irreverentes e inadequadas na igreja. Preste atenção.
É muito comum nessas igrejas, nesses lugares, as idosas se comportarem da mesma maneira. Porque são as idosas aquelas que têm o trabalho, o dever de educar as jovens casadas. É a idosa que tem que pegar ela: filha, vem cá, você já se casou, isso não é mais adequado para você. Você agora tem marido, seu comportamento é outro. A mãe dela deve fazer isso com ela, mas as mulheres idosas da igreja também devem fazer a mesma coisa, tratá-las como filho, como filhas. E aí Paulo diz também que elas não sejam caluniadoras. Sabe o que é a palavra grega para caluniadora? Diabolos. Ela é a mesma palavra usada para adversário. Sabe quando Pedro nega o Senhor Jesus Cristo, ou melhor, um pouquinho antes, quando Jesus vai falar para Pedro que ele vai ser morto, que Pedro é repreendido por Jesus, vai para trás de mim, Satanás. Naquele momento, Pedro está agindo como uma dessas mulheres. Ele está trabalhando como um adversário de Jesus Cristo. E essas mulheres que Paulo está dizendo aqui, que elas não sejam caluniadoras, são mulheres que trabalham contra o reino de Deus. Fofocas, intrigas, disse-me-disse, conversinha aqui ou ali, comentário que não deveria fazer, palavras que não deveriam ser ditas. Meus irmãos, isso mata uma igreja. Você já imaginou? Pastor chega na igreja abatido por algum problema, ou até mesmo uma discussão com a família, com os filhos, porque, entendam, pastor também é gente, tá? A gente também peca. E lá chega o pastor na igreja abatido, humilhado pelo seu próprio pecado, sabendo que vai ter que subir na tribuna sagrada e falar contra o pecado que ele mesmo cometeu. E aí a irmã que chega para encontrar com o pastor, ao invés de trazer uma palavra de alegria, de contentamento, vai fazer um comentário: pastor do céu, você viu como a irmã tal veio para a igreja hoje? O pastor nem pisou na igreja e a fofoca já começa. Você viu, pastor? Nossa! Aí o pastor já entra, já vem tenso, preocupado, e aí já vai aumentando os seus problemas. Às vezes a irmã vem para a igreja angustiada porque brigou com o marido, saiu de casa sem nem se preocupar com a aparência dela. Aí chega na igreja, as outras vão malhar. Irmãos, que vocês, mulheres, não sejam caluniadoras. Não trabalhem como adversárias. Sejam vocês, mulheres maduras, exemplos para as mais novas. Depois ele diz que elas não sejam escravizadas a muito vinho. Não é interessante? A palavra que ele usa aqui é escravizada. Porque de fato, essa é a condição daquela pessoa que está lutando contra esses hábitos que fazem com que você perca o domínio de si mesmo. Irmãos, é claro que nós devemos olhar para isso de maneira abrangente. A fofoca às vezes escraviza, a glutonaria às vezes escraviza, a mentira às vezes escraviza, e há tantos pecados que nos escravizam, que faz com que você perca o tempo todo o controle. E Paulo está orientando: Tito, chama essas mulheres e diga para elas que elas não devem viver escravizadas. E aqui no caso, há muito vinho. E depois ele diz que elas sejam mestras do bem. Meus irmãos, isso é fantástico. Você mulher, mãe, madura, você tem que ser mestra do bem. Aquela que é do deixa disso. Aquela que, ao invés de chamar para a briga, não, calma, falou isso, foi de mim, foi. Eu vou orar por ela. Eu amo aquela irmã, viu? Era assim que deveria ser nosso comportamento quando a gente souber de alguma calúnia que alguém contou da gente. Ah não, pastor, olha, fulana tal disse isso de mim, e eu vou lá na casa dela, eu vou botar o dedo na cara dela e vou dizer para ela que não é assim que faz. Vou mostrar ela na Bíblia que o que ela fez é pecado.
Irmão, quando você ouvir uma calúnia de você, quando você souber que alguém falou mal de você, não dê lugar ao diabo. Ela falou isso, eu vou orar por ela. Eu amo aquela irmã, sabia? Eu estou triste que ela falou isso de mim, mas eu vou orar por ela. E quando eu orar muito por ela, eu vou lá conversar com ela. Deveria ser esse o comportamento de toda mulher que é mestra do bem. Mas infelizmente, irmãos, a verdade é que muitas vezes as mulheres não se comportam dessa forma e vão trabalhar justamente no sentido oposto. Ninguém pode dizer nada, ninguém pode falar nada, que ela tem que tirar satisfação, ela tem que tirar pergunta, ela tem que fazer uma briga, uma confusão, para mostrar no final de contas que a outra estava errada em relação a ela. Percebem a diferença? E aí Paulo diz assim, além disso, ela precisa fazer todas essas coisas, versículo 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a quê? A amar o marido e os filhos. Não é interessante? Percebam, elas têm que ser boas donas de casa, elas precisam ser não apegadas ao vinho, não escravizadas pelo vinho, elas precisam ser não caluniadoras. Com que propósito? Com o propósito de ensinar as recém-casadas. Sabe, irmãos, às vezes o pastor tem que aconselhar mulheres recém-casadas. Isso é muito difícil para o pastor, porque existem assuntos que uma mulher não vai querer contar, ou não vai querer abrir seu coração para um homem. Por mais que o pastor esteja ali com toda a boa vontade, ele não consegue alcançar o coração dela, porque ela não se sente segura para fazer isso. Então, quando uma idosa, uma mulher sábia, madura, essa mulher aqui, que não é adversária, que não é caluniadora, que é mestra do bem, quando uma jovem descobre uma senhora dessa na igreja, é um bálsamo para ela. Agora ela pode chegar lá e contar para, olha, meu marido, eu chego em casa, e aí quando eu vou falar com meu marido só vem brigar comigo, e ele vai responder, e ele vai ficar inflamado, e ele não vai querer mais fazer as pazes comigo, ele fica bravo, irritado com qualquer coisa. Normalmente, uma jovem, recém-casada, sem maturidade, vai dizer, vai para a casa dos seus pais, você não merece isso. Mas normalmente uma mulher madura vai dizer para ela, calma, vamos orar um pouco mais, vamos saber o que está acontecendo, tenha paciência. E Paulo está chamando Tito a ensinar a que essas mulheres idosas sejam responsáveis pelas mulheres mais novas. E ele continua dizendo, eles devem ensinar essas mulheres a amar o marido, os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Com que propósito? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Você já pensou? Se um dia o pastor vai lá visitar a Marinalva e a vizinha começa a falar mal? Já imaginou? Se o pastor sai para visitar, vai à casa de uma irmã visitar, do seu esposo, e chega naquela casa, os vizinhos da rua inteira dão mau testemunho a respeito daquela pessoa. Quem é difamado, irmãos, não é só a palavra de Deus. Quem é difamado é o próprio Evangelho de Deus. Quem é difamado é a palavra de Deus, porque as pessoas vão dizer, não, se for para ser crente como ela, eu prefiro não ser. Não, se for para ser crente como aquele irmão lá que vai na igreja lá, eu prefiro não ser. Se for para ser crente como aquela irmã, que lá na igreja é santa, é isso, é aquilo outro, mas quando chega aqui em casa, é essa mulher como ela. E Paulo está dizendo exatamente isso. E aí depois que Paulo diz que essas mulheres precisam aprender a se comportar de uma maneira que não difame a palavra de Deus.
Então a sua preocupação em ser uma boa dona de casa, uma boa mulher, mãe de filhos, ainda que você trabalhe fora também, que Paulo aqui não está proibindo as mulheres de trabalhar fora de casa não, tá? Paulo não está dizendo que a mulher não é permitida trabalhar em outro local não, não é disso que Paulo está tratando. Paulo está dizendo que as mulheres precisam dar testemunho para que não difamem a palavra de Deus. E dessa maneira, tudo que você for fazer no cuidado da sua casa, dos seus filhos, no seu trabalho, na sua escola, você deve, mulher, lembrar de não difamar a palavra de Deus. E depois Paulo vai falar com os jovens, e aqui eu queria falar com as crianças. Criança, eu queria que você fizesse um desenho. O desenho de vocês é bem simples, é um desenho só. Vocês vão desenhar uma criança e uma mãe chamando a atenção dela, dando uma bronca nela, mas uma bronca com carinho, tá bom? Quero que vocês façam esse desenho. É uma criança ali e a mãe dando uma bronca nela, tá certo? Veja o que é que Paulo faz aqui agora. Do mesmo modo, versículo 6, quanto aos mais jovens, Paulo diz, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Queridos, isso é interessante porque a palavra exortar aqui é a palavra que tem a mesma raiz de consolador, que é o termo dado ao Espírito Santo. Paulo está dizendo assim, exorte. Mas aqui é exortar no sentido de se colocar do lado da pessoa. Vem cá, jovem, senta aqui do meu lado. Olha, isso que você está fazendo não é papel de um cristão. Isso que você está fazendo não é ação, atitude de um filho de Deus. Esse seu comportamento não condiz com a palavra da justiça. Esse seu comportamento não condiz com a doutrina. Você precisa ser moderado. E é engraçado porque toda vez que a gente fala de exortação, a gente sempre pensa em braveza. Cuidado, crianças, com o desenho de vocês. Porque todas as vezes que a gente pensa que alguém está chamando a atenção da gente, a pessoa que está chamando a atenção é má. Ele é malvado porque está chamando a minha atenção. Ele é bravo, ele é rigoroso demais. Mas Paulo está dizendo aqui, faça isso como aquele que senta do lado e chama para conversar. Com todo amor e decência, mas os jovens devem ser repreendidos. Em seguida, Paulo agora vai falar, depois de ter falado para os homens, para as mulheres idosas, para os jovens, Paulo agora se volta para Tito e diz assim a Tito, Tito, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Tito, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Pastor Davi, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Você não pode ensinar essas coisas para a igreja e você mesmo agir de outra forma. Você precisa ser exemplo. De que, irmãos? No ensino, mostre integridade e reverência. A sua linguagem seja sadia e irrepreensível. Olha a palavra de novo, irrepreensível aqui. Toda vez que Paulo fala de liderança, ele traz essa ideia. E Paulo está dizendo, Tito, você precisa ser irrepreensível. Sua linguagem tem que ser sadia e irrepreensível. Você não pode andar com palavrinha de duplo sentido. Você não pode andar com piadinha indecente na igreja. Você não pode andar brincando com as moças de maneira vergonhosa. Você tem que ter uma linguagem sadia, Tito. E esse deve ser o comportamento do pastor. O pastor tem que ser brigão, sério, sisudo, aquela cara fechada de poucos amigos. Não é isso que Paulo está falando. Paulo não está falando de humor. Paulo está falando de palavras que não são saudáveis, palavras que são dignas de repreensão. Paulo está dizendo que a integridade do ministro precisa ser reverente. Ele precisa ser, ou melhor,
Paulo está dizendo que ele deve andar com integridade para que ele seja alguém, como ele disse lá em cima, respeitável. Essa é a figura da autoridade de Tito aqui. Agora, para que isso? Mais uma vez, o objetivo: para que o adversário, o diabo, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. E nosso aqui, Paulo coloca, é da liderança. Então o que Paulo está dizendo é assim: olha, você tem que tomar cuidado com o que você fala, para que as pessoas não tenham do que acusar você, para que o inimigo não tenha que acusar você. Irmãos, eu tenho visto aí tantos pastores se matando aí na internet. A gente tem postado alguns vídeos e eu fico sempre preocupado com isso, porque vira e mexe as pessoas começam a criar bate-boca, a brigar pastor com pastor, pastor da igreja A brigando com o pastor da igreja B, e ali eles trocam farpas, acusações, e mandam recado pela internet, pelos vídeos, pelas redes sociais, porque fazem, agem, se comportam de maneira repreensível. E aqui Paulo está dizendo: não faça isso, para que ninguém tenha nada a falar de mal do ministério sagrado. É uma responsabilidade do ministro, assim como da igreja, de cuidar para que a sua vida não seja difamadora do Evangelho de Deus. E aí agora Paulo, de maneira inusitada, fala para os escravos. Veja versículo 9. Quanto aos servos, e a palavra aqui, a ideia aqui, não é um empregado doméstico que recebe um salário, mas é um escravo. Naquela época havia uma escravidão diferente da que aconteceu aqui no Brasil. Eu já falei isso para vocês. Paulo aqui não está dizendo que, não está concordando, nem apoiando, nem dizendo que ter escravos eram coisas corretas. O que Paulo está dizendo aqui nem é para o dono do escravo, Paulo está dizendo para o escravo. E ele diz: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões. Meu irmão, isso é muito pesado. Paulo está dizendo para alguém que foi vendido para outrem, dizendo: não seja respondão, sejam obedientes e dê motivo ao seu senhor de satisfação. Lembram de José? Paulo está dizendo que esse servo aqui deveria ser como José, que também era escravo lá no Egito, mas que mesmo sendo escravo, adorou a Deus, se comportou como filho de Deus, não eram respondões, não eram desobedientes, e foi uma pessoa que todo mundo olhava para ele e dizia: ali tem o Espírito de Deus. Me permita trocar escravos aqui por funcionário. Você trabalha para alguém, lá na sua empresa, não seja respondão, não seja alguém que está tentando o tempo todo tirar proveito do seu chefe. Olha o que Paulo diz para esse servo: não furtem, mas que deem prova de boa fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. É exatamente isso que José fez. José, enquanto escravo, enquanto perseguido, injustiçado, preso no cárcere, José em nenhum momento deturpou a doutrina de Deus, a ponto de que os próprios ímpios e algozes dele diziam: aquele tem o Espírito de Deus. É assim que deve ser o nosso comportamento. E se você trabalha em algum lugar hoje que você se sente oprimido pelo patrão, se tem alguém lá no seu trabalho que ofende você, que humilha você, que te trata de maneira inadequada, não seja como aqueles que brigam, que saem, bateu, levou, mas haja como Cristo. Ore por ele, suporte as aflições, dê testemunho de cristão, porque no tempo certo Deus vai revelar a sua glória no seu comportamento, no seu caráter, na vida daquela pessoa. Irmãos, eu sei que isso é difícil, eu sei que isso não é fácil, mas o convite de Paulo é esse. Ele está falando para escravos, e você nem escravo é. Agora, irmãos,
indo para o final do nosso sermão, veja o motivo pelo qual Paulo está dando essas orientações a partir do versículo de número 11. Aqui a gente vai ver por que essas famílias, essas pessoas, esses membros da família precisam viver dessa maneira. Em primeiro lugar, porque nós fomos salvos. Olha aqui, olha, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Percebam, a lógica aqui é, porque vocês foram salvos, vocês devem viver dessa maneira. Vocês não vão viver dessa maneira para serem salvos. Paulo está, a graça de Deus se manifestou e salvou a todos. Então, se vocês foram salvos, vocês precisam viver dessa maneira. Em outras palavras, esse é o comportamento esperado de quem é salvo em Cristo Jesus. Em segundo lugar, versículo 12 nos diz que nós devemos viver dessa maneira, porque somos educados pela graça. A graça de Deus nos educa. Olha o versículo 12. Ela, a graça, nos educa para que, regeneradas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça de Deus nos capacita, irmãos, nos qualifica. A graça de Deus constrange o nosso caráter pecaminoso. A graça de Deus subverte o nosso caráter pecaminoso e agora nos faz viver de maneira sensata, justa e piedosa. Sabe essa palavra sensata, irmãos? Essa palavra sensata é a mesma palavra que é traduzida no versículo 12, aqui no versículo 12, e lá no versículo 5, como moderados, no versículo 6, perdão, lá no versículo 2, como sensatos. Paulo está falando o tempo todo dessa ideia de autocontrole. Paulo está dando ênfase aqui de que quando a graça de Deus nos educa, nós agora vivemos pelo autocontrole. Autocontrole em quê? Autocontrole em tudo em nossas vidas. No comer, a gente não come desregradamente. Sabe, irmãos, glutonaria, esse pecado de comer exageradamente. Há pessoas hoje que sofrem de uma doença chamada obesidade mórbida. Essa doença pode ser causada por diversas coisas, inclusive por medicação, remédios que você toma e que fazem com que seu metabolismo trabalhe diferente e você ganhe peso além do necessário. Há também o seu próprio metabolismo. Há pessoas que comem pouco e vão engordar e vão ter sobrepeso. Mas há pessoas que comem desregradamente, a Bíblia chama isso de glutonaria. Pessoas que já estão satisfeitas, mas são dependentes daquilo, são controladas por aquilo, vão continuar comendo. Isso é falta de moderação, é falta de autocontrole, é falta de domínio próprio. Há pessoas que tomam café em excesso, que tomam Coca-Cola em excesso, que bebem em excesso, que jogam em excesso, e todas essas coisas entram aqui no mesmo aspecto. Precisamos ter autocontrole, precisamos ser sensatos. Há pessoas que trabalham demais, há pessoas que dormem demais, há pessoas que falam demais, há pessoas que estão o tempo todo na rua, ou então estão o tempo todo em casa, perdendo a sensatez, perdendo o domínio próprio, perdendo o autocontrole. E Paulo está aqui dizendo que a graça de Deus, quando nos educa, nos dá liberdade, e nós passamos a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Percebe? Esse deve ser o caráter daqueles que são educados pela graça. E ele diz mais, que nós vivamos dessa forma, e no versículo 13 ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E aqui, irmãos, é a maneira que eu tenho que exercitar essas coisas. Como é que eu vou exercitar essa vida sensata, justa e piedosa? Aguardando a manifestação da glória de Cristo Jesus.
Se eu perder isso de vista, se eu perder de vista que Cristo Jesus voltará, se eu perder de vista a ideia de que Cristo Jesus, que morreu por mim, que ressuscitou por mim, um dia voltará e vai fazer nova todas as coisas, e que Ele fará isso por sua graça maravilhosa, eu vou ter dificuldades para viver dessa maneira. Vai ser difícil para mim suportar essas adversidades. Vai ser difícil para mim vencer a batalha contra os meus próprios pecados. Vai ser difícil para mim resistir ao diabo, resistir ao meu próprio coração, se eu não estiver guardada a firme esperança que um dia Cristo há de se manifestar a todos os homens. Por isso, irmãos, nós cantamos aqui, porque Ele vive. Esse é um cântico que deveria estar em nosso coração todo o tempo. O meu Redentor vive e Ele voltará. Eu preciso ter essa firme esperança no meu coração, para que quando as lutas vierem, quando os meus pecados me assediarem, quando o meu coração tentar lutar contra mim, contra a minha vontade, querer tomar a minha sensatez, o meu domínio próprio, eu possa dizer para ela: o meu Redentor vive, e ainda que eu enfrente esse sofrimento tão grande aqui na luta contra esse pecado, eu sei que Ele virá, e que um dia estará diante de mim, e daquele dia em diante, jamais eu cairei nesse pecado novamente. E por que isso? Olha o versículo 14 nos diz: Ele, o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de todas as iniquidades e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Percebe? O motivo pelo qual eu preciso ter essa firme esperança é porque o nosso Senhor e Salvador entregou a si mesmo por nós. Não está no meu trabalho, não está na minha força, não está no meu compromisso, está na garantia dele ter a si mesmo entregue em nosso lugar. Eu confio no sacrifício de Cristo Jesus, eu confio naquilo que Ele fez na cruz, e porque eu sei que o que Ele fez na cruz foi para me justificar dos meus pecados, eu posso aguardá-lo com toda a esperança, e isso vai me dar forças para viver da maneira como Ele exige de mim aqui nessa terra, sabendo que esse breve tempo de aflição que eu atravesso aqui não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós naquele dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo descer nas nuvens para nos encontrar nos céus. Irmãos, não percam isso de vista. Não percam a visão do céu. Não vivam para essa terra. Não busquem ser alegres e felizes nessa terra. Não busquem os prazeres desse mundo. Coloque seu coração no céu, na esperança eterna de Cristo Jesus. Ele sim vai dar força a você, pela graça vai te educar a lutar contra os seus pecados. Você não precisa ter medo deles, você pode enfrentá-los, você pode encarar os seus pecados e dizer para eles que Cristo Jesus já perdoou e que você tem forças para lutar, para enfrentar esse pecado. E Paulo conclui dizendo a Tito: ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Aqui é um conselho bem pastoral. Paulo está dizendo para Tito que não se deixe intimidar, talvez por sua pouca idade ou por sua condição social. Não se sabe exato porque Paulo dá essa orientação, que ninguém te despreze, mas o fato é que Tito está aqui como pastor naquele lugar e deveria exortar todas as pessoas listadas aqui por Paulo, homens, mulheres, jovens e até a ele mesmo. Isso é o que fiz essa noite, irmãos. Eu espero que essa exortação chegue no seu coração, que você não tenha pensado em ninguém agora, que essas palavras tenham entrado no seu coração, que você não tenha pensado em nenhum irmão, quando eu falei da fofoca, que você não tenha pensado em nenhum irmão que não age de maneira piedosa,
mas que quando eu falei dessas coisas, você pensou em si mesmo e disse ao seu próprio coração: aquieta, ouve a palavra do Senhor, obedece. Que esse Espírito Santo nos ajude, irmãos, a colocar essas coisas em prática. E se você tem dificuldade, irmão, seja qual for o aspecto, seja qual for o pecado que tem incomodado você, seja qual for a tua luta, saiba que se você se dedicar numa vida de comunhão com Deus, ao estudo diário da palavra, a conhecer a graça de Jesus Cristo, com certeza ela vai libertar você dos seus pecados. Ela vai te educar na justiça e no juízo. É uma promessa que Deus está fazendo. Eduque o seu coração pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus.